Muito bem, 8 horas em ponto, começando então o segundo encontro de estudo do livro digital sobre meditação e atenção plena. Sejam todos bem-vindos, os que estão chegando, os que já estão aqui na sala, e espero que possamos ter aí um encontro produtivo hoje para seguirmos adiante, né? A primeira aula, primeiro encontro, nós começamos a conversar sobre o tema. Hoje nós vamos concluir a parte introdutória. Então é como se a aeronave estivesse aí taxiando na pista e daqui a pouco ela já vai levantar voo. Eu só peço que desliguem os microfones para evitar ruídos na nossa transmissão. Lembrando que aqueles que quiserem participar, perguntar, falar alguma coisa, basta pedir a palavra e aí sim nós ligamos o microfone para conversar e tudo mais, ok? Mais uma vez eu vou explicar como é que funcionará a dinâmica. Nosso encontro terá basicamente duas partes. A primeira parte eu vou expor o conteúdo do dia, né? E vocês perceberão que nós vamos aprofundando esse conteúdo. E claro, se surgir alguma dúvida inadiável, uma dúvida crucial de ser tirada naquele momento, você pode interromper, que a gente conversa numa boa, né? Mas eu lembro que eu vou reservar no mínimo aí 25 minutos no final da segunda parte, né? Que é a segunda parte, para que nós possamos abrir para perguntas gerais e dúvidas, né? Lembrando que você pode trazer qualquer tipo de dúvida, né? Estamos estudando o material, mas claro que qualquer dúvida é bem-vinda, ok? Muito bem, então começando agora a nossa segunda aula sequencial sobre o material, esse livro digital. Lembrando que a primeira aula está gravada, eu estou gravando os encontros e estou disponibilizando, né, lá no Instagram e também no YouTube, né? Qual que é a vantagem de assistir aqui ao vivo? É que aqui você pode fazer perguntas, você pode participar, trazendo a sua dúvida, né? E essa parte das perguntas, das dúvidas, eu não publico no YouTube e nem no Instagram. Então eu corto na primeira parte onde eu exponho os conceitos, eu corto só isso e é isso que eu publico. Bom, por vários motivos, né? Dentre eles para preservar, inclusive, as perguntas, né, de cada um de vocês, ok? Muito bem, em relação ao nosso último encontro, alguém anotou alguma dúvida, surgiu alguma questão, alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar sobre o nosso último encontro, sobre os assuntos que tratamos lá? Alguém tem alguma dúvida ou questão que quer trazer? Alguém? Ninguém? Muito bem. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela, né? Nós paramos onde na última aula? Quem pode me dizer? Tindo-san, o seu som não está saindo, não estou te ouvindo. Não, está muito baixo. Paramos aonde, Renata? Você que ficou de me ajudar? Parou aqui. As raízes da técnica repousam nos ensinamentos da prática budista e em um treinamento metódico, objetivo e gradual. Foi a última parte que você gritou. Gente, vocês estão ouvindo com clareza? Porque parece que eu não estou ouvindo, está baixo?
Tá baixo o som da Renata? Tá, o som da Renata tá baixo também, parece que tá numa caixa. Ok. Tá. Então vamos lá. As raízes da técnica repousam nos ensinamentos Agora da sim. prática budista e em um treino objetivo e gradual. Ok. Foi a última parte que você grifou. Sim, aqui, né? Mas eu avancei aqui embaixo, ó. O desenvolvimento da atenção plena possui 4 fundamentos, né? Ok. Então aqui já foi visto, né? Eu acho que do último encontro fica claro que nós entendemos que são 4 fundamentos de apoio para desenvolver a atenção plena. Corpo físico, sensações que brotam do corpo físico, os estados mentais e os objetos mentais, né? Isso aí, nós vamos repetir isso até o final do nosso estudo, ok? É assim que funciona o nosso treinamento. Então perceba uma coisa, perceba que nós não desenvolvemos a atenção plena no ar, a partir do nada. Não. Nós desenvolvemos a atenção plena fundamentada em 4 pontos de apoio: corpo, sensações, objetos mentais, estados mentais. Tá claro isso? Isso tem que ficar muito claro. Tem que ficar muito sedimentado. Agora, como nós fazemos isso? Calma, que ao longo do estudo nós vamos entender melhor, tá? Mas o que eu quero que nesse momento você entenda é que a atenção plena não é um atributo meramente conceitual. Guarda isso. Atenção plena não é um atributo, não é uma qualidade meramente conceitual. Atenção plena é uma experiência de interação com a realidade. E essa experiência usa 4 interfaces, 4 fundamentos, né? Então, é só pensar que como é que nós entramos em contato com a realidade? Como é que nós operamos a realidade? É só lembrar que nós fazemos isso usando o corpo, sensações, estados mentais e objetos mentais. Então, é dessa forma que nós vamos treinar, reaprender a entrar em contato com a realidade, ok? Muito bem. Continuando então, vamos lá. Vamos continuar. Então, parte 1, introdução, aspectos gerais. Olha, já abre aqui com essa introdução, com essa citação, vocês estão vendo, né? Do Satipatthana Sutra. Mais uma vez, é o discurso original que o Buda deu, ensinando os seus discípulos, os seus monges, a como desenvolver a atenção plena. E aqui começa assim, o discurso começa assim: praticantes, este é o caminho direto para a purificação dos seres, para superar a tristeza, a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia. Caminho direto, pessoal. Caminho direto. Não está falando que você vai entender e aí com entendimento, depois você vai... Não, é caminho direto. E aí ele fala, quais são os 4 fundamentos, né? Aqui, um praticante permanece contemplando o corpo, as sensações, estados mentais, objetos mentais. Ardente, plenamente consciente e com atenção plena. Tem várias chaves nesse texto que eu vou começar a dar para vocês, tá?
eu vou dar para vocês as chaves do castelo e vocês então vão poder entrar no castelo e conhecê-lo. Esse texto é um texto denso e que possui chaves. Primeira chave é essa aqui, ó. Caminho direto para purificar, superar a tristeza, para desaparecer a dor e a angústia. Lembrando que isso não é uma metáfora. Não é uma metáfora. É uma afirmação. Então, assim, caminho direto, sem intermediários. O caminho direto dá acesso. Dá acesso a quê? A um estado de transcendência. Do quê? Da dor e do sofrimento, da lamentação, da angústia. Então, se você sofre de pensamento negativo, se você tem pensamentos repetitivos, se você tem angústia mental, e todos nós temos em algum momento da vida, óbvio, todos nós temos isso. Então, se você experimenta esses estados mentais confusos, saiba que, ao desenvolver a atenção plena, você provoca uma equilibração. Quanto mais atenção plena você aumenta, menos sofrimento mental você experimenta. Então, são inversamente proporcionais. Quanto mais atenção plena disponível, menos sofrimento mental. Então, o Satipatthana Sutra começa com essa afirmação clara. E daí ele prossegue. Um praticante permanece contemplando. Olha que chave. Ele não fala que o praticante permanece estudando, analisando, pensando, investigando. O praticante não fica procurando. O praticante não fica comparando, julgando. Não. O praticante fica contemplando. Ah, tá. Por contemplação, você poderia traduzir por observação direta, sem interferência. Observação pacífica. Então tá a realidade na sua frente, né? Tá o cenário mental na sua frente e você ali permanece contemplando, observando não reativamente. Eu acho que o que mais traduz contemplação é observação não reativa. Que inclusive é o pilar, é um dos 3 pontos de apoio do método Sati. Contemplação ou observação não reativa. Então o praticante permanece contemplando o quê? O corpo como um corpo. As sensações como sensações. Os estados mentais como estados mentais. E os objetos mentais como objetos mentais. Gustavo, como assim? Não entendi essa duplicação. Observar o corpo como um corpo? Como assim? Observar a sensação como sensação? Né? Contemplar? Como assim? Muito bem, né? Você pode, por exemplo, observar, contemplar o seu corpo de várias formas. Por exemplo, uma delas é a forma como o seu corpo interage e funciona no mundo, né? Então, se agora eu estou segurando essa garrafa, eu posso contemplar o meu corpo como aquilo que segura a garrafa, né? É possível pensar assim, né? Mas aí eu não estou contemplando o corpo como um corpo. Eu estou contemplando o corpo assim como ele se coloca no mundo. Eu já crio uma identidade. Eu já crio um segundo nível. Pode ter um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, pode ter infinitos níveis. Mas o corpo como um corpo, a sensação como sensação,
Pessoal, desliguem por favor os microfones, que tem algo tocando aqui. Então, contemplar o corpo como um corpo significa contemplar o corpo na sua estrutura básica, não discriminada. Significa não criar uma identidade a mais para o corpo ou para as sensações. Então, quando você sente, por exemplo, uma sensação de frio, num dia frio, aí você está sentindo frio na pele, você simplesmente procura entrar em contato com a sensação pura do frio, sem acrescentar o seu julgamento, do tipo, nossa, sensação fria é tão ruim, né? Estou tremendo com frio, nossa, que ruim. Aí você já saiu da contemplação da sensação pura e já acrescentou um elemento a mais. Então, quando a instrução é essa, contempla o corpo como um corpo. Não viaja, não cria elemento a mais, não. Se o corpo está em pé, está deitado, está andando, não interessa. Não olha para ele criando identidades. Olha para o corpo como um corpo. Olha para a sensação como sensação e assim por diante. Percebe? Então a instrução ela é clara para evitar dispersão, né? Abertura de criação de identidades. Então, se a perna está doendo no zazen, está meditando. Aí a perna começa a doer, o que é muito comum. Né? Então, você vai, com seus olhos internos da mente, contemplar o corpo doendo. Ponto. Sem acrescentar nenhum elemento. Seja ele emocional, seja ele sentimental, seja ele de lembrança, de memória. O corpo doendo. E quando você consegue fazer isso de verdade, porque isso é um treino, né? Vocês vão perceber que ao tentar fazer essa contemplação pura, vocês vão se pegar interferindo. Vocês vão se pegar criando níveis de interferência. Mas quando você consegue se aproximar da contemplação pura da perna doendo, o que acontece? A dor desaparece. É uma experiência que vocês vão ter que passar por isso. Quem pratica meditação há mais tempo, há 2 anos, 3, 4 anos, já sabe disso. Que quando você entra na meditação, é como se não houvesse mais dor. E isso não é uma viagem, é uma experiência. Mas o próprio texto avisa isso. É o caminho direto para superar a dor. Então aí tem uma chave muito grande. Tá claro isso? Vou compartilhar de novo aqui minha tela para voltar para o texto. E aí ele descreve 3 características: ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Vamos de trás para frente esse pedacinho. O que é a cobiça e o desprazer? É apego e aversão. Olha que louco. Tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer, o apego e a aversão. Então você permanece contemplando e coloca de lado, esquece objeto de apego e de aversão. Se aquilo te excita, se aquilo é um objeto que te chama, nossa, eu queria ter essa garrafa, esquece naquele momento isso. Esquece a cobiça, esquece o apego. E se isso é um objeto que te afasta, que te dá desprazer, aversão, esquece isso também. Né?
Agora vamos analisar as outras chaves que foram dadas no texto. Ardente, plenamente consciente e com atenção plena. Essa frase, essa tríade, vai se repetir ao longo do texto inteiro. Ardente, plenamente consciente e com atenção plena. Ardente, o termo original em sânscrito é atapi. E atapi significa temperatura. É uma expressão de energia, tá? Tá com energia. Então esse ardente é como se fosse uma energia recrutada intencional. Então não basta tentar praticar atenção plena sem recrutar uma energia. Então, ardência no sentido de sustentar uma energia, de colocar ali uma energia. Plenamente consciente vem do termo sampadjana em sânscrito. Sampadjana significa aquela consciência que acompanha instante após instante a realidade se desdobrando, sem interferir. Então é no presente. No presente. Acompanha no presente. Sampadjana, plenamente consciente. Então, aconteceu um desdobramento, eu estou vendo. Aí vem o outro, eu já larguei o de trás, estou vendo o agora. E assim vai. Então, no presente. E, finalmente, atenção plena. Atenção plena vem do termo sati. Sati, nós já estudamos aqui, que é uma lembrança de si mesmo no presente. Então, olha só as 3 características que o Satipatthana Sutra descreve. Ardente, plenamente consciente e com atenção plena. O que ele está te falando? Que quando você for contemplar, quando você for meditar, quando você sentar para fazer o zazen e para contemplar o corpo, as sensações, estados mentais e objetos mentais, você tem que fazer isso com ardência, ardente, plenamente consciente e com atenção plena. Atapi, que é energia intencional, Sampadjana, que é consciência acompanhando a realidade, e Sati, que é a lembrança de si mesmo. Essas 3 características da atenção plena necessárias, não são nem características, são fundamentos, pré-requisitos para você desenvolver a atenção plena, vão acompanhar o texto todo. Aí o que o Jon Kabat-Zinn, que foi o pai do Mindfulness, fez? Traduziu por atenção plena tem que ser intencional, no presente, sem julgamento. Intencional, ardência. Intenção, energia. No presente, Sampadjana, plenamente consciente, acompanhando a realidade, no presente. E sem julgamento, atenção plena, que é a lembrança de si mesmo. Olhando para si na cena, sem julgamento. Pegaram essa parte? Ok? Bacana. Vamos prosseguir então. Eu vou falar mais uns minutinhos, daqui a pouco eu abro para perguntas, tá? Eu prefiro ir devagar assim, pessoal, tá? Mastigando com vocês, porque é o nosso intuito, Não vou ficar atropelando aqui, não estou com pressa, Temos o tempo que o universo nos conceder, Então, muito bem. Vamos lá que eu vou compartilhar a minha tela de novo para vocês.
Então, isso aqui, ó, abre, né, o Satipatthana abre-se com essa afirmação. Então, a atenção plena, pessoal, para quem não sabe, é o 7º fator do caminho óctuplo budista. Caminho que tem 8 aspectos que foi descrito pelo Buda, né? Esses 8 aspectos são divididos em 3 setores: ética, sabedoria e meditação. Deixa eu falar para vocês aqui melhor, né? Vamos lá. Então, quando o Buda dá o primeiro sermão e expõe o caminho possível para liberar do sofrimento, ele fala, né? Essas aqui são as 4 verdades nobres e esse aqui é o caminho óctuplo. Legal. As 4 verdades nobres, muitos já conhecem aqui, né? A primeira é que existe o sofrimento. A segunda é a causa, qual é a raiz do sofrimento. A terceira é a possibilidade de extinção do sofrimento. E a quarta é como eu faço isso, que é o caminho óctuplo. Aí ele vai e apresenta o caminho óctuplo. Caminho de 8 aspectos, dividido em 3 setores. Primeiro setor da ética ou preceitos, sila em sânscrito. E nesse setor, a gente tem 3 grandes raios do caminho óctuplo. Ação correta, fala correta e meio de vida correto. Então, esses três pontos do caminho óctuplo compõem o setor sila ou ética. Ação correta, fala correta e meio de vida correto. No setor segundo, que é o setor da sabedoria ou prajna, nós temos mais 2 aspectos, que é compreensão correta, né, e visão correta. Compreensão ou pensamento correto, né, e visão correta. E no terceiro setor, chamado de meditação ou samadhi, né, nós temos mais 3 aspectos. Esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Então veja que a atenção plena é o 7º fator, é o 7º componente do caminho óctuplo. Então, originalmente, o mapa tinha 8 aspectos. Tipo assim, nós vamos ter que treinar 8 características, 8 aspectos. Esse é o caminho budista. O movimento moderno, mindfulness, desconsidera isso, né? E tenta focar apenas na atenção plena correta. Então, eu entendo muito bem o porquê disso, né? Que foi uma adaptação feita para pessoas que não eram budistas, porém, eu também entendo que fica uma coisa meio manca, né? Muito bem. Vamos lá. Bom, aqui então nós escrevemos, né? Então é importante sacar isso. É importante saber que o nosso treinamento tem que estar bem equilibrado. E, claro, a atenção plena se relaciona com os outros 7 aspectos. Não tem jeito de você desenvolver a atenção plena correta se não tiver, por exemplo, a visão correta. Se você não tiver a visão correta, como é que você vai desenvolver a atenção plena correta? Sem perceber? Ao mesmo tempo, sem perceber e sem compreender corretamente a realidade, fica difícil, né? Agora, tudo isso aqui também vai ter que voltar onde? Na ação do dia a dia correta, na fala com as pessoas e da forma como você se mantém na vida, né? E, finalmente, claro, né? Isso sem esforço
sem a ardência, não é nada e tem que resultar numa concentração correta. Veja que está tudo unificado. Não tem como separar muito assim, né? E aí, a ideia do método SAT foi exatamente tentar trazer uma equilibração maior. Ele foi criado em 2017 com o objetivo inicial de redução dos níveis de sofrimento mental, né? Por isso nós entendemos ansiedade, depressão, estresse, burnout, angústia mental, etc., né? O método foi testado num piloto lá no TRE e ele trouxe um resultado de redução de 75% medido no SRQ-20, que é um instrumento que mede sofrimento mental. E aqui uma coisa interessante, embora budista, o SAT ele é laico, então ele não se restringe apenas aos budistas e nem também espera que ninguém se converta ao budismo. O método SAT ele propõe um treinamento para reduzir sofrimento mental por meio do desenvolvimento da atenção plena. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Nessa parte, ficou alguma dúvida, pessoal? Da estrutura do caminho original, né, de onde surgiu a atenção plena. Quando o Jon Kabat-Zinn, aquele médico lá norte-americano, né, nos anos 70, quando ele pensou em criar o movimento Mindfulness, ele foi lá atrás e bebeu na fonte do budismo. Ele bebeu nessa água, né? Então, é muito importante que a gente saiba disso para entender de onde que vem a ideia de se treinar a atenção plena, né? E mais do que isso, olha só que interessante. Alguém poderia dizer: mas eu posso desenvolver a atenção plena sem dar muita bola para os outros aspectos. Vamos supor que fosse possível. Vamos supor que fosse possível, né? Então, o que diferiria? Qual seria a diferença de um ladrão que rouba um banco com atenção plena para um praticante de meditação que desenvolve a atenção plena? O ladrão está lá, ó, né? Consciente, com ardência no presente, ele está ali acompanhando a realidade, né? Ele está plenamente consciente das suas ações. Qual que seria a diferença? Então veja que quando você pretende desenvolver a atenção plena sem essa base óctupla junto, o resultado pode ser desastroso. Quando você pretende desenvolver a atenção plena sem a equilibração prévia, prevista nos outros 7 aspectos, o resultado pode ser descompensador, né? Afinal de contas, um ladrão que rouba um banco, eles têm atenção plena? Possivelmente sim. Possivelmente ele está no presente. Ele está atento. Ele está acompanhando com ardência, com intencionalidade o que está desenrolando na sua frente, né? Mas olha só o enrosco que ele está provocando. Olha só o tipo de enrosco, né? Então é importante entender isso, né? Que o desenvolvimento da atenção plena, ele tem um contexto, ele tem
um meio e uma razão de ser. Né? Agora, nós estamos pressupondo que fosse possível. Só que a prática nos mostra que muito dificilmente alguém sustenta uma atenção plena, né, de fato, sem desenvolver os outros aspectos. O que o ladrão de banco tem nem é atenção plena. É uma tensão para não ser pego. É um estado de alerta para não ser preso, né? Mas não é a atenção plena budista, né? Porque ela é intencional no presente, mas sem julgamento. Então, qualquer coisa que venha se contrapor ao roubo de banco, do ladrão, ele certamente vai sentir na pele, ele vai julgar, ele vai se contrapor, vai ter aversão a isso. Então, isso vai provocar sofrimento mental, né? Lembrando que a atenção plena, ela tem a razão de ser dela, assim como a razão de ser do treinamento budista é liberação de sofrimento. Ok? Agora, eu não preciso ser budista para desenvolver a atenção plena. Eu não preciso me converter ao budismo para fazer isso. É possível desenvolver a atenção plena praticando a meditação, que tem que praticar, não tem jeito, né? E aplicando isso na minha realidade. Ok, pessoal? Muito bem, já falei bastante e agora então eu vou abrir para as nossas perguntas e questões e dúvidas. Então, aqueles que quiserem podem agora fazer o uso do nosso precioso tempo.